Olá, meus amigos da internet. Estamos aqui no programa do Vila, no Leblon, no Rio de Janeiro, um bairro do imaginário, da ficção, da realidade, das tramas das novelas. E hoje estamos aqui no Fratelli, um dos melhores restaurantes do Rio, para receber os artistas, produtores, promotores, professores, especialistas que promovem no Rio de Janeiro a cultura, o entretenimento, a diversão, os negócios. E pelo programa do Vila, iremos conversar com todos, e essa conversa é com intimidade, com profundidade, e vocês são nossos convidados. Pela Insigne TV, impulsionando o notável. Olha só, eu sempre tenho o prazer de encontrar a Patrícia aqui no Fratelli. Até a Patrícia já era da equipe, já é de casa. Mas a questão também é a curiosidade das profissões. Quando a gente tem um compromisso do ensino à distância, também temos que especificar. Quando se fala em produção, a produção de elenco, produção de moda. E você, Patrícia, faz a produção específica? Me conte, relate. Bom, eu me formei em 85 na PUC em jornalismo. E em 86 eu resolvi, com as próprias pernas, o meu currículo na TV Globo, ver se eu conseguia um estágio. E por sorte consegui. E consegui não na área de jornalismo, e sim como uma produtora de arte. A produtora de arte, eu mal sabia o que era isso, Então, como você acabou de dizer, existem várias produções dentro de uma televisão. Existem produtor de elenco, produtor de arte, produtor de engenharia, produtor de cenografia. E a produção de arte nasceu da seguinte forma. Quando começou a televisão, notou-se a necessidade de ter uma pessoa que orientasse o elenco em vários aspectos. Porque o diretor estava ali para dirigir, o ator para atuar. Muitas vezes o ator não sabia se portar numa mesa, uma cena que fosse, vamos supor, num consultório médico, que o ator fosse, vamos supor, um dentista. Então a produção de arte, que tem como atribuição dar a vivência ao ambiente, também tem a atribuição de prestar uma assessoria ao ator, para ele ver aquele cenário ali e saber que o instrumento que ele vai pegar não é para botar na testa, e sim para medir alguma coisa. Então precisava de uma pessoa que ensinasse aos atores as demandas variadas, Então, uma cena, vamos supor, uma cena de uma mesa posta, que o ator, que a produtora escolheu colocar um prato de peixe, de repente o ator ia e pegava um talher de carne. Então você tinha que ali corrigir. Muitas vezes o próprio vocabulário, o ator pode saber atuar, mas nem sempre sabe falar. Então, existia a necessidade de ter uma pessoa que ambientasse, que decorasse um ambiente já construído pela cenografia. A produção de arte entra na parte da vivência. O cenógrafo botou essa parede, essa mesa, eu escolhi esse copo, escolhi esse guarda-chuva, escolhi que a pessoa que estivesse falando mostrasse o seu portfólio. Aliás, você tem que me contar sobre esse portfólio. Me explique sobre esse trabalho. Então, quando eu entrei na Globo, foi estagiando na novela Roque Santeiro. Dali eu não tinha a menor ideia do que era nada, e quem digamos assim, foi minha mestra, foi a falecida Ana Maria de Magalhães. E eu fui aprendendo no dia a dia ali o que a função fazia, porque são várias atribuições, várias demandas. E o tempo da televisão é muito rápido. O tempo é muito rápido, você tem que resolver as coisas com muita rapidez mesmo. Assim, nós estamos aqui agora, a cena é aqui num restaurante. Dali a meia hora, eu vou ter 45 minutos
para mudar esse restaurante para uma festa, onde eu tenho que ter uma mesa com doces. Se for uma cena medieval, que o diretor tenha pedido que tenha espadas, eu vou procurar, já tenho mandado fazer espadas, que podem ser espadas cenográficas, como reais, aí tem o peso. Então você tem que pensar se é um musical, como eu fiz aqui, o Aeolurca, era um musical que era gravado na Urca, então eu me lembro que era Maurício Sherman dirigindo, e tinha uma cena que era com Dick Farney, como se fosse Dick Farney tocando piano, e queria ser um piano branco. E eu não conseguia alugar um piano branco de uma hora para outra. E eu me lembro que aí entra o improviso e a criatividade, que eu chamei uns profissionais para passar a madrugada inteira pintando um piano alugado, para o piano ficar branco. Desculpa eu te interromper, já te interromper. É quase que uma gincana, né? Não, é a legítima gincana. Só que é uma gincana que tem que dar certo. Não tem não deu certo. Não tem. Você tem que arrumar um jeito. Por exemplo, você chega num cenário que teoricamente é um cenário pobre. E de repente o diretor não tem o mesmo conceito, não gosta. Apesar de tudo, a gente tem reuniões antes para poder definir como vai ser o ambiente. Muitas vezes, na hora que está montado, não é do agrado do diretor, ou o ator também interfere em alguma coisa, e você tem assim, resolve. Tem que ter a capacidade do improviso, né? Exatamente. Então a produção de arte nasceu da necessidade de ter alguém para, inicialmente, foi para ajudar nessa coisa da etiqueta. Só que as coisas foram ampliando, e a função foi aumentando de funções, né? Daí passou para a maneira que o ator falasse, a maneira que o ator se portasse, a compreensão do ator de que ele vai fazer um papel de um alquimista. Então você põe aquele cenário com tubos e tal, e você dá um respaldo para o ator saber se conduzir naquilo ali. Porque o ator tem as falas dele, mas ele está num cenário... Não necessariamente ele tem aquela formação, ele não é um médico de fato. Ele não conhece aquela mecânica, né? Exatamente. Então, essa função engloba muitas coisas, né? Você lê aquele script, você vê as demandas, né? Então, uma cena de época. O personagem está com febre. Aí no texto diz: fulana deitada na cama, com panos quentes e uma bacia d'água. Aí chega na hora, o diretor diz assim: isso você lá no meio do sertão, Deus me livre. Não, eu queria um termômetro. Aí você pensa assim, um termômetro de época. Aí você pensa, como é que... A gincana. E você tem que buscar uma alternativa, né? Então, em cada programa desse, né, que eu fiz isso aqui, foram minhas novelas iniciais, com Balacha, Araponga, 4x4, Hipertensão, Cara Ferida, Zazá, Renascer, Cara e Coroa, minisséries, Aeolurca, Noivas de Copacabana, Teresa Batista Cansada de Guerra. Daí eu saí da área de dramaturgia e fui para a linha de show, onde eu fiz Zorra Total, Criança Esperança, Turma do Didi, várias minisséries do Renato Aragão, Segredo da Princesa Lili, Poeira em Alto Mar, eram minisséries com o Renato Aragão. Todos nós lembramos dessas histórias, né? São conhecidos nós todos, né? Todos programas super de sucesso. Exatamente. Né? Por exemplo, para te dar um exemplo, falando dos bastidores, né? Independente daquilo que já está programado, então a cena, um avião explodiu. O avião explodiu, então o produtor de efeito especial já fez lá a sua programação e tal e tal. Então ele faz a coisa explodir.
Aí a produção de arte entra para fazer o cenário tendo sido explodido. O pós, né? O pós. Então você traz coisas quebradas, coisas queimadas. E aí acontece tudo que você pode imaginar, né? Porque às vezes você depende de locações longe, você depende de um caminhão que leve todo o seu material, coisas frágeis que podem quebrar no meio do caminho. Como você pode ter uma cena de um cavalo dentro do estúdio, e o cavalo está lá, dentro de um ambiente cheio de luz e tal e tal. De repente, o cavalo faz xixi, ou qualquer outra coisa do gênero. Você, mais uma vez, tem que resolver. Como uma cena numa floresta. Aí você pede que tragam galhos de árvore, você aluga, né? Para montar o cenário da selva. De repente você olha assim, o ator está se coçando. Aí fica o cenógrafo, em geral, perto da produtora, e um olha para o outro, né? Ele está se coçando. Será que tem algum bicho nesse mato que a gente alugou? Então, tem uma cena que eu também... Ninguém sabe de fato os bastidores, Não né? Essa sabe. intimidade que às vezes quando chega a ser revelado. Agora você falou uma coisa aqui, desculpa interromper, já te interrompendo, sempre tem que ter uma pesquisa antes, né? Sempre, sempre. Porque o diretor, essa função, está ali como se fosse uma espécie de Google também. Só que na época que eu fazia novela, mal existia celular. Então, de repente, eu me lembro de uma novela com Denis Carvalho, era a Cássia Kiss, e ela fazia uma massagem no pé de alguém, e aí ela falava uma coisa assim, vai fazer massagem no quarto inteiro. E para tudo, o estúdio e tal, Denis Carvalho, não, cadê a produtora, não sei o que, não sei o que. Entro eu no estúdio, que eu não estava na hora na cena, e veio me pedir para que eu explicasse para a Cássia Kiss onde era o ponto no pé que ela tinha que apertar. E o que acontece? Nesse dia eu estava muito nervosa, não tinha me preparado adequadamente, e ficou uma saia justa, mas que eu tive que dar uma varinha de condão na minha cabeça e resolver. Claro que às vezes o ator também colabora, traz a bagagem, a experiência. Né? Porque hoje em dia é muito fácil, você pega o Google, qualquer coisa, é isso. Né? Então é uma verdadeira gincana, mas é muito prazeroso. Eu, por exemplo, adoro decorar ambiente, adoro fazer cenas de casamento, muitas flores. Programa de humor também é um programa que dá muita chance da criatividade, porque você não tem que ter aquela coisa da realidade, né? Você pode... Uma cena de humor que diz que é num cenário romântico, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer um cenário cheio de bolas de ar, fazer um formato de coração, como você pode resolver que tudo vai ser vermelho, como fadas de coração também. Essa cena numa lanchonete, você escolhe que quer em tons rosa com roxo, então você compra os elementos todos daquela cor para ficar... Então você tem muitas oportunidades de criação, que é uma coisa que é necessária para a função, né? A criatividade é um fator importante, mas também tem várias demandas complexas que o produtor de arte tem que estar junto com o cenógrafo, com o produtor, com tudo que envolver a cena. Eu acho que deve ter das tarefas mais difíceis a reconstituição de época, né? Muito. Porque você não pode errar, aparecer um celular numa época de 1800, aparecer um objeto que não existia. Não, isso é a maior cobrança que a função tem, que é adequar as épocas. Isso de forma alguma pode acontecer. Se você faz um erro desse, você é demitida. Você está ali para isso. Só que hoje em dia as coisas foram mudando, tem muito mais profissionais em todas as áreas. Nessa época que eu atuava mais, chegava no final, você conseguia ler o crédito das pessoas, produtor, engenharia, não sei o quê, produção de arte. Eu ficava toda feliz quando eu via lá. Hoje você vê 500 mil nomes correndo, porque mudou.
Porque mudou, as equipes são gigantescas, porque as demandas são maiores também. E simultaneamente são vários sets funcionando, né? Vários sets. Ao mesmo tempo, é uma grande indústria, né? Porque assim, por exemplo, num dia você é capaz de gravar num esquete de humor que passa em 45 minutos, num domingo, você ali tem 7 cenas. As 7 cenas não foram gravadas necessariamente no mesmo dia. Só que na hora da gravação, você tem, uma hora é um hospital que desmonta, que daqui a 40 minutos é um baile medieval, que dali a pouco é um Halloween, que daqui a pouco é um deserto ou um desfile de moda. Tem que decupar o roteiro, né? Exatamente, a palavra é decupar, você falou Zé. Tudo começa você pegando o script e decupando. Cada um da equipe pega para si a sua função e um entra em acordo com o outro. Tá, então você explode o avião e eu arrumo os destroços. E o diretor, mas eu quero os destroços assim. E assim vai. Não, agora, Patrícia, é sempre um prazer te receber aqui. O Vila, você é amiga da casa, dona da casa também, sócia, empresária e diretora. Muito obrigada. Mas eu tenho um compromisso com quem assiste. Sim. E o compromisso é fazer hoje um ensino à distância. Então, às vezes, a gente está falando para um colega, uma atriz, um ator, um jovem, que tem interesse, talvez, até de migrar para essa função da produção. Você tem uma dica? Olha, hoje em dia, na própria televisão, acredito que também tem curso de formação em audiovisual. E aí, mas não é uma coisa assim, não existe um curso de produção de arte, de produtora de arte. Dentro da TV Globo, por exemplo, tem oficinas. Aí sim, lá dentro, você já vai, canaliza mais para o que você vai exercer. Mas cursos assim, o Senac, o Seone, são mais amplos, né? Mais gerais. Mais gerais. Tá certo. Que você só vai entender mesmo lá. Não, porque às vezes a pessoa também pensa que produção significa dinheiro, né? Que é produção financeira. Não, é a produção de arte, de elenco, como você bem explicou aqui, né? Exato. E é isso que o profissional, o jovem profissional, né? Tem que entender. Ele tem que buscar uma formação, né? Exatamente. Um dom, né? Um interesse. Não, né? Assim, para você ser um produtor de arte, na minha época exigia-se, quando eu entrei, né, em 86, que você tivesse um curso superior, né? No meu caso, jornalismo. Mas não era específico, assim como um engenheiro tem que ter estudado engenharia. Você tinha que ter uma formação superior. Mas depois essa própria função foi admitindo pessoas que tivessem estudado belas artes, publicidade, porque bastava a pessoa ter um nível e aí sim, para cada produção, a pessoa corria atrás. Tem uma capacidade, às vezes, específica. Exatamente. Né? Agora, o mais importante é que você seja uma pessoa estudiosa, que você preste muita atenção em tudo, que você tenha um bom gosto, que saiba lidar com pessoas, porque é difícil lidar com atores e diretores e ainda desenvolver o seu trabalho, tudo ao mesmo tempo, né? Então eu acho que basicamente você tem que ter jogo de cintura, bom gosto e muita paciência. Esse é o segredo, mas praticamente em todas as funções. Agora, eu vou te agradecer mais uma vez a oportunidade, aguardo você para uma próxima conversa, porque hoje nós falamos de produção de arte, mas até em torno da televisão. Mas a produção de arte está no cinema, está no teatro, né? Isso, em tudo. O interessante é isso, né? A possibilidade no cinema, por exemplo, é um campo bem rico nisso, né? Então a produção de arte está em tudo. Está inclusive aqui agora, da gente estar sentado, alguém aqui veio, um decorador, com essa característica e deixou esse ambiente da forma que está. Muito obrigado, Patrícia. Fica me devendo o próximo encontro, hein? Muito obrigada.